Queridos irmãos, bom dia. Conforme combinamos, estamos neste momento, aqui nesta sala, para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Mas vamos, nesse instante, buscar a Deus uma palavra de oração. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por este momento aqui em Tua presença, Senhor. Agradecemos a oportunidade que Tu nos dás nesta manhã, Senhor, de estudarmos a Tua palavra, Senhor. Orienta-nos, Senhor, durante esse estudo. É o que nós te suplicamos em nome de Cristo. Amém. Nosso estudo de hoje está baseado na carta de Paulo aos Gálatas, capítulos 1 e 2, que nós já pedimos aos irmãos que fiquem com suas Bíblias apostas, para que possamos estudar juntos esse conteúdo, com base no título que nos é sugerido para esta manhã: Cristo vive em mim. O textuário desta lição está em Gálatas 2:20, que diz tudo só a esse respeito. Diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É uma lição interessante que nos mostra a necessidade que temos de substituir a nossa vida pela vida de Cristo em nós. O nosso autor da lição nos traz algumas informações de caráter geográfico, nos situando. O pastor Hudson da Silva, ele é pastor e professor de Novo Testamento. E ele é o comentarista das lições desse trimestre. Ele começa essa segunda lição, com base nesses dois primeiros capítulos da carta aos Gálatas, nos situando geograficamente, mostrando que a Galácia era a região que alcançava uma grande área da antiga Ásia Menor, hoje conhecida como parte da Turquia. Não é preciso dizer que esta igreja deixou de existir no transcorrer das épocas, o que nos faz comprovar também a universalidade da mensagem às 7 igrejas do Apocalipse, onde o mensageiro adverte que a desobediência de uma dessas igrejas, dessas igrejas, acarretaria a sua supressão como igreja do Senhor Jesus Cristo, o que de fato aconteceu com essa igreja aos Gálatas. Paulo escreve aos Gálatas, meus irmãos, como resposta às informações que teria recebido daquilo que estava acontecendo naquelas igrejas. Crentes estavam sendo influenciados e se desviavam do evangelho que Paulo havia pregado e ensinado. Para enfraquecer a pregação de Paulo e fortalecer os ensinos contraditórios, eles faziam ataques à integridade de Paulo e à veracidade do seu apostolado. A carta, portanto, teve como objetivo praticamente a de redirecionar os crentes para o evangelho que haviam recebido e se fortalecerem nas convicções do reino de Deus. Fica claro, entre os versículos 6 a 12 do primeiro capítulo, a razão de ser dessa carta. Paulo começa a sua carta às igrejas da Galácia abordando a questão da autoridade. Sua própria autoridade como apóstolo veio de Jesus, não veio de outra parte não, veio do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra, logo no primeiro momento, a discussão, a maneira como o autor vai discutir essa lição, mostrando que a experiência de Cristo produz em nós alguns benefícios. Em primeiro lugar, a experiência de Cristo viver em nós é a base
para o evangelho insubstituível. Vou repetir. A experiência de Cristo viver em nós é a base para o evangelho insubstituível. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9, você vai encontrar essa verdade. Ele diz assim, você pode acompanhar na sua Bíblia. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. E outras versões diz, seja anátema. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Meus irmãos, há coisas que nos causam espanto e admiração. Ver gente convertida e salva buscando novidades na fé nos causa espanto. Distanciar também da suficiência do evangelho para o legalismo é muito preocupante. Foi assim com Paulo, não poderia ser diferente. O espanto de Paulo foi grande. A palavra que Paulo usa é a palavra de onde vem a palavra trauma. É uma experiência desagradável, muito forte. Foi assim que Paulo sentiu-se, um espanto forte. Uma notícia que o deixou traumatizado. Buscar outro evangelho, criando adendo a este, não é algo incomum também em nossos dias, mas que precisa ser rechaçado veementemente. Era um evangelho diferente, de outra espécie, e não da mesma essência. Qualquer coisa que se queira acrescentar ao evangelho, este se torna outro, e não mais o mesmo. O evangelho anunciado aos Gálatas não foi segundo os homens, Paulo diz isso. E aí vem uma palavra de advertência, é preciso ter muito cuidado, porque vivemos tempo de muitos acréscimos ao evangelho, o que o desqualifica e deixa de ser evangelho. Em segundo lugar, a experiência de Cristo viver em nós oferece clareza quanto ao propósito da lei e seu tempo. Vou repetir. A experiência de Cristo viver em nós oferece clareza quanto ao propósito da lei e seu tempo. Gálatas 2,16. Observe bem o que diz a palavra de Deus. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Repito, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Estando em Cristo, haverá clareza quanto ao objetivo da lei. Paulo queria que os crentes da Galácia entendessem isto. Não haveria mais lugar para a lei, no que tange ao seu cumprimento para a salvação, como muitos pensam. Substituir a graça pela lei é insensatez. Insensatez na vida espiritual é gerada pelo fascínio que alguns têm pelos rituais do judaísmo. Está aí algumas igrejas que hoje fazem isso. Tem grande fascínio pelo judaísmo, né? Substituir a graça pela lei é insensatez, né? E insensatez espiritual, na vida espiritual, é gerada pelo fascínio que alguns têm pelos rituais do judaísmo. Ao contrário do que se pensa, cumprir a lei substituindo a graça, na verdade, é desobediência. A obediência não está em cumprir a lei, e sim seguir a verdade do Evangelho pela pregação do Evangelho e pela pregação da fé. A fé
gera filhos de Abraão, a família de Deus em todos os tempos. Esta foi a promessa de Deus a Abraão quando chamou para formar uma grande nação, da qual viria o Cristo de Deus, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo veio justamente dessa família de Abraão, conforme você pode observar lá no livro de Gênesis. E em ti serão benditas, diz o texto, todas as famílias da terra. E Jesus veio justamente desta família. A lei não justifica ninguém. O que justifica é a fé em Cristo. Em Cristo fomos justificados da maldição da lei. A lei serviu de ensino, apontou para Cristo. Serviu de aio, ou seja, de guia. A lei não é contra as promessas de Deus, mas aponta para as promessas. Entenda bem isso. A lei não é contra as promessas de Deus, mas aponta para as promessas. Ainda há mais. A experiência de Cristo viver em nós faz superar os transtornos que querem agregar ao Evangelho. Gálatas 2,4, atente para essa leitura. E isso por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido e secretamente vieram espiar, sendo os espiões da fé, ou seja, aqueles que deliberadamente ou não querem e insistem em introduzir os modismos na vida cristã e distorções quanto ao ensino e interpretação da palavra. Não nos deixemos intimidar. A palavra é: continuemos trabalhando. Os transtornos impostos, agregados por alguns inimigos da cruz, não podem prevalecer. Precisamos superar as falas e atitudes. Geralmente nosso foco tem sido quanto aos perigos e ameaças que vêm de fora para dentro da igreja. É comum isso. Sempre criamos bastante resistência quanto a isto. Mas o que mais ameaçava aqueles crentes lá em Gálatas eram os falsos irmãos, diz Paulo. E aí reside o maior perigo. Aqueles que parecem, mas não são, eram intrusos na igreja, ou seja, estavam no meio da igreja, mas não faziam parte da igreja. Eram intrusos na fé. Pessoas que com astúcia e malícia se achegavam. Gente que fica vigiando nossa liberdade em Cristo para querer estabelecer um tipo de servidão. Paulo combate tenazmente essas pessoas. Quando temos consciência de que estamos em Cristo, vivemos em Cristo, podemos superar este mal na igreja. O ensino da igreja recebe ameaça pelos que estão de fora e também pelos que estão de dentro. No caso, nos referimos aos falsos irmãos. E cuidado com eles, são perigosos. E ainda mais outra lição, uma quarta lição. A experiência de Cristo em nós coloca a expressão da glória do Senhor por meio de nós. A experiência de Cristo em nós coloca a expressão da glória do Senhor por meio de nós. E aí está o texto áureo. Mas é Cristo quem vive em mim, nos diz o texto. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. A glória não está em fazer, mas no que já foi feito. O que Jesus fez e de forma maravilhosa e perfeita por nós. Não a nós, mas ao nome do Senhor devemos dar graças e glória. Assim nos diz o hino. Não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas em ter se tornado nova criatura. O que Jesus fez e faz em nós. Fazer ou deixar de fazer não traz mérito nem virtude. A glória está na cruz do Salvador. As marcas em nossa vida não são construídas, empregadas pelo que fazemos, mas pelo que Jesus fez em cada um de nós. Temos as marcas de Jesus ou queremos apresentar as nossas próprias marcas? Reflita. Temos as marcas de Jesus
ou queremos apresentar as nossas próprias marcas de um evangelho oco, vazio e também exibicionista? Paulo chegou a uma maturidade espiritual e conhecimento de vida em que ele dá um testemunho especial de que, ainda que limitado pelo corpo mortal, perecível, tentável, mas o ideal de que Jesus Cristo deveria viver nele era algo que procurava e experimentava. É o que nós também devemos fazer nos dias de hoje. As palavras e atitudes de Jesus eram o que Paulo queria que se reproduzisse em sua vida. Faz parte da transformação que o Espírito Santo promove em nossa vida, plantando em nós de forma gradativa o fruto do Espírito Santo, que são características do caráter de Jesus. A glória do Senhor em nós está no fato de deixarmos ser moldados, trabalhados, transformados, em busca dessa estatura perfeita que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Só assim há relevância para a nossa vida espiritual. Por último, meus irmãos, a experiência de Cristo viver em nós desfaz toda a possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade e legalismo. Não esqueçamos disso. Gálatas 2:21. Assim não cancelo, em outras versões diz assim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Firmeza e determinação em não aniquilar a graça de Deus deve ser o entendimento e vida de quem foi salvo por Jesus. Aniquilar aqui é anular a graça. Não há esta possibilidade de transformar o evangelho em uma religiosa e legalismo, voltando aos rudimentos da fé. Tem gente que não descarta totalmente a graça, mas quer colocá-la de lado, ou seja, querem diminuí-la. Os Gálatas estavam querendo anular, colocar de lado a graça de Deus para a salvação, para aderir às exigências da lei, transformando a vida cristã em legalismo. O legalismo exalta o que temos de cumprir, a graça exalta o que Cristo cumpriu em nós. A graça, portanto, é o favor que não merecemos e que, em razão disto, nos traz alegria de receber algo que tanto precisávamos, mas que não podíamos obter, alcançar e conquistar. Não podemos, portanto, anular esta graça bendita, porque assim fazendo, seria como tornar a morte de Jesus inútil, em vão. O absurdo que os Gálatas estavam se iludindo. E ainda hoje há grupos religiosos que tentam fazer a mesma coisa. E para concluir, temos aqui uma palavra para cada um de nós. A nossa maneira de viver precisa ser uma vida cristocêntrica. A nossa maneira de viver precisa ser uma vida cristocêntrica. Cristo vivendo em nós aponta para uma vida motivada por Cristo, constrangida pelo seu amor e direcionada pelos seus ensinos. Cristo viver em nós significa que precisamos mortificar todos os dias as obras da carne. Cristo viver em nós significa que nossa vida, com palavras e atitudes, precisa ser a reprodução de Jesus de maneira prática. Não pode faltar o caráter claro de Jesus em nossa vida. Amém. O que fazer para que Cristo viva em mim? Daremos algumas sugestões. Primeiro, leia e conheça mais a palavra de Deus. Faça isso. Busque desenvolver uma vida de oração. Terceiro, rejeite todo tipo de proposta que contrarie a ética do reino. Quarto, proponha ensinar com discipulado a essência do Evangelho sem acréscimos humanos ou religiosos. E por último, nunca esqueça que o justo viverá pela fé. Que Deus nos abençoe
abençoe a sua vida e coloquemos em prática essa lição tão preciosa do dia de hoje. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória.